Olá, boa noite. A partir de agora você está no canal Luz Vermelha. A nossa estreia não ao vivo, mas possível. Estamos aqui então com o Dr. Ronaldo Costa, que é médico do trabalho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com a Rosana Fessel, que é advogada em Piracicaba. A Leonara de Paula, que é psicóloga clínica também em Campo Grande, e eu, Sandra Luz, estou no Porto, em Portugal. Bem, o tema que nós escolhemos hoje é a violência contra a mulher, mas não é qualquer, não uma parte espinhosa dessa violência contra a mulher, uma das partes espinhosas. Afinal de contas, quem paga a conta pela violência contra a mulher? Então, eu gostaria, antes de estatísticas que nós vamos citar ao longo desse vídeo, eu gostaria de convidar a Rosana Fessel para que ela falasse qual foi o custo para ela da violência que ela sofreu enquanto mulher. Olá, Rosana. Ligando o microfone aqui. Então, o custo. Faz, seu trabalho e também o que o fato de ser mulher pesou para você no bolso e pesa até hoje. Então, eu sou advogada, né? Me formei em 2009, trabalho desde então, né? Nessa profissão. Porém, quando eu sofri a lesão medular, né? Em 98, fui vítima de violência doméstica. Eu era auxiliar de cozinha. Então, eu trabalhava numa cozinha, num restaurante, né? E quando aconteceu isso comigo, foi, imagina, né? E eu fiquei completamente perdida, porque eu não imaginava, eu não sabia o que eu poderia fazer, porque na minha cabeça, como eu cheguei a ficar no estado vegetativo, depois foi recuperando algumas, né, alguns órgãos e tal, eu não me imaginava trabalhando. Porque eu falava, mas como que eu vou trabalhar se eu trabalhava num restaurante, né? Então foi bem complicada essa transição, tanto que demorou 5 anos para eu entrar para a faculdade, Mas o que né? aconteceu exatamente? Então, eu em 98 eu era casada com uma pessoa. Depois de algum tempo, alguns meses, né, de casado, eu soube que ele estava fazendo uso de entorpecente. Aí foi onde que tudo começou. Daí começa vir tudo de uma vez, né? E ele não concordou em fazer tratamento, né? Veio a separação, porém veio a separação, mas ele também não aceitava. Ele separava para, na verdade, usar drogas, né? E depois voltava. E nesse dia que aconteceu isso, eu decidi que eu não iria voltar mais. Eu não queria mais, né? Porque eu sofria violência psicológica desde o namoro, mas eu não sabia, não percebia, né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar, então a gente não tem a informação que tem hoje, né? Tem bastante informação. Então, o que ocorreu? Quando ele voltou tentando, né, reatar, aí ele percebeu que eu não iria voltar mais, ele ficou daí o dia todo atrás de uma arma, tal. Aí ele voltou à noite, né, me alvejou, foi 2 tiros. No mesmo momento, eu perdi todos os movimentos, porque pegou a minha vértebra, pegou a C7. Então, nesse momento, eu fiquei praticamente no estado vegetativo, usando tudo quanto é tipo de aparelhos. Os médicos não sabiam, após a cirurgia, que foi somente para fazer uma limpeza na coluna. Então, eles não sabiam, né, o que iria ocorrer, se iria. Eles não sabiam nem se eu ia falar. Andar já sabia que não. Então, depois, conforme foi tirando o sedativo, que foi vendo. Enfim, mas eu tive alta do hospital, que era o SUS, para morrer em casa. Isso eu fiquei sabendo depois de 5 anos. Né? Quando eu voltei no médico, ele não acreditava quando ele me viu. Ele falou que a junta médica chegou à conclusão que, devido à gravidade da lesão e também a questão psicológica, eu não ia ter recuperação. Esse foi o diagnóstico deles.
Tanto que eu tive alta com febre. Entendi. Mas assim, e qual é o custo para você hoje? Se você não estivesse presa a uma cadeira de rodas, qual é o custo monetário que isso representa para você e para sua família? Ó, é um custo bem alto, porque tudo é muito caro. Por exemplo, eu dirijo, tenho um carro, mas para você fazer essa adaptação, é tudo muito caro. Deveria ser ao contrário, né? Mas não, é tudo muito caro. Então, tem a questão, vamos dizer assim, do dia a dia, tem vários produtos que eu preciso usar, tem pomadas específicas, tem alguns medicamentos, são custos que eu não teria, né, se eu não tivesse essa lesão. Inclusive, eu estou usando uma pomada com uma determinada lesão que ainda é decorrência, né, disso, que custa R$ 500. Então, assim, é muito caro o custo disso. A pessoa às vezes pode até, mas só uma cadeira de roda. Veja o preço de uma cadeira de roda. É caro, Quanto custa né? uma cadeira de rodas, Rosana? Uma cadeira de roda boa que seja apropriada, porque ela tem que ser apropriada, tanto para a coluna, quanto principalmente o assento. Ela é em torno de 4 a 5 mil reais, E você né? precisa trocar Aí, periodicamente essa cadeira? sim, ela desgasta, né? Chega um determinado momento que você faz a manutenção, tem manutenção. Então, assim, mas chega um dado momento que você não tem mais como, tem que trocar. Eu costumo, vamos pôr, cada 3, 4 anos, mais ou menos, né? Eu troco, porque eu sou uma pessoa que eu uso cadeira, né? Então, gasta, né? O pneu dela é como se fosse um pneu de bicicleta, ela murcha. Só não fura porque eu não vou em lugares que, né? Mas assim, então assim, tem toda essa questão, a questão até da higiene, é tudo diferente, é muito diferente. Alimentação, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque por mais que eu sou ativa, vamos dizer assim, trabalho, mas eu tenho a mobilidade reduzida, né? Então tem a questão da alimentação, a roupa, não é qualquer roupa, né? E para variar, as roupas normalmente que fica bem são caras, né? Isso é verdade. E você, assim, você tem ideia mais ou menos que só com a sua manutenção, como uma pessoa com deficiência, quanto que isso custa mais ou menos por mês no orçamento da tua família? Olha, se for contar questão da a sonda, vamos dizer o básico, né? A sonda, medicação, em torno de uns R$ 400. Sem a intercorrência, vamos dizer, desses produtos mais caros, que às vezes precisa. Aham, mas assim, no global não fica então só 400. Não, não fica. Porque, por exemplo, a gente tem infecção urinária intercorrente. O doutor Davi conhecia muito bem isso. Então, chega um determinado momento que não é qualquer antibiótico que faz efeito. Normalmente, o medicamento que eu uso não é do SUS, né? Esses dias mesmo eu peguei uma infecção hospitalar, uma bactéria hospitalar, né? Aí, pelo convênio, eu consegui ser medicada lá, mesmo porque não tinha essa medicação para comprar. Só que depois o preço veio no lerito do marido, né? Então, assim, não é só 400. A gente fala 400, vamos dizer, sem intercorrências. Entendi, entendi. E assim, Ronaldo, como você, como médico, com certeza, embora seja médico do trabalho, você já se deparou com várias situações como essas. De que forma esse custo ele pode ser reduzido? Porque no caso da Rosana, ela não falou, mas o agressor dela, ele já prestou as contas que ele tinha que prestar para a justiça, mas o ônus ainda está todo com ela. Ninguém está falando de revisão penal, nada disso, porque isso seria tema para um outro, seria tema para um outro vídeo, né? Para uma outra conversa. Mas como o poder público ele pode reduzir esse custo para quem é vítima de violência, para mulher especificamente vítima de violência?
Sandra, eu tenho contato permanente com pessoas vítimas de violência, porque eu sou médico do trabalho na Universidade Federal, mas eu sou clínico, eu tenho consultório clínico também, atendo bastante pessoas, né? E aí, teve uma coisa assim, interessante, né, grave, é a questão da pandemia, né? A pandemia aproximou muitas pessoas e aproximou muitas famílias. E eu não sei se a Leonara observou isso, né? Essa convivência muito próxima de pessoas que moravam juntas, mas se desconheciam, levou a muitos incidentes de violência dentro da própria família, né? Isso, assim, foi muito grave, né? E nós passamos também por um momento desestruturante, né, político, social no Brasil esses 4 anos, e a venda de armas ficou liberada para as pessoas, a agressividade ficou permitida, ficou bonito ser agressivo, matar, né? O nosso estado é o estado com maior índice de feminicídio no Brasil, né? Mato Grosso do Sul praticamente tem a cada 2 a 3 dias, a cada 4 dias tem um feminicídio, né? E um mais bárbaro que o outro, né? E então esse custo, Sandra, eu acho muito difícil, né? Você traduzir esse custo, porque quando você afeta uma pessoa, quando você atinge, você tem a questão não só da integridade física, você tem a integridade psicológica da pessoa, você tem um dano psicológico estrutural muito grave, você tem a questão da impossibilidade que a pessoa passa a ter de trabalhar, porque ela se sente impotente perante tudo, então ela deixa de produzir, ela perde muita autoestima, né? Como que você vai dimensionar um custo desse, de uma pessoa que se anula praticamente, né? Por se sentir, por ter sido violentada, né? Então, esse é um custo muito difícil de você dimensionar monetariamente, né? Você tira uma pessoa do processo produtivo, você tira ela da vida, né? A pessoa, ela se passa a se anular e ela se sente, muitas vezes, desgostosa com ela mesma, né? Porque ela perde a identidade, praticamente. A violência, a mulher, as pessoas que são vítimas de violência, né? A questão das mulheres vítimas de violência, esse é um processo que o custo disso econômico, social, político para o país, é uma coisa assim inestimável. Você tira pessoas de altíssimo potencial, de altíssimo conhecimento do sistema produtivo. Você tira essas pessoas da relação social que ela tinha com os amigos, com as amigas, com a família. As pessoas têm vergonha de se aparecer e de dialogar com as outras. Então, esse é um custo assim inestimável, né? Do ponto de vista financeiro, né? A Rosana estava falando, né? Você tem, no caso dela, foi uma lesão, um traumatismo raquimedular, né? Então, o custo que ela colocou foi os custos decorrentes do dano físico, né? Do corpo dela. Agora, na medula espinhal. Agora, tem pessoas que têm perda ocular, tem pessoas que têm fraturas de braço, tem pessoas que têm lesão de joelho, né? Então, essa questão é inestimável, Sandra. Isso é uma questão muito grave, né? Isso aí é fruto da questão do machismo estrutural, né? Que está incutido na sociedade, né? Essa questão da definição do que é o homem e do que é a mulher, né? Aquela questão de que o homem é dominador, que o homem é aquele cara que enfrenta, que a mulher é a pessoa que tem que aceitar as coisas, que é frágil, né? Então, essa questão que está incutida aqui, a antropologia social explica bem, né? Da imagem que se faz do homem e de mulher, né? É isso que causa, né? Essa questão da violência doméstica, né? E traz para dentro de cada casa onde tem violência doméstica todos esses tipos de danos. E vocês imaginem, então, os filhos dessas mães vítimas de violência, né? Como que fica essas crianças, né? Elas são vitimadas também
Por quê? Porque a relação da mãe com ela é uma relação de impotência, né? E do pai uma relação de imposição, de superpotência, que também vai se traduzir futuramente, se já não logo cedo, em relação de violência. Né? Obrigada, Ronaldo. Leonara, que você nas suas observações, assim, falando sobre custo mesmo das pessoas que você atende no sistema público de saúde, como é para elas e como é para o sistema também ter que ter uma estrutura específica para esse tipo de gente, né? Quem sofre violência. No caso, o Brasil tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Ou seja, montado uma estrutura para... A violência fez com que essa estrutura fosse montada. Como que você enxerga isso no seu dia a dia e também estruturalmente, macroestruturalmente? Olha, na minha experiência, né, e até do que já vi, já observo, é um custo muito caro. Caro até financeiro mesmo. Eu não teria os valores para te falar certo, mas eu sei que é um valor caro, tanto para o Estado quanto para o Brasil, né? Mas aqui no Estado a gente tem um alto custo com isso, principalmente porque a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, então ali é onde se concentra todos os recursos, basicamente, destinado ao atendimento de mulheres vítimas de violência. E também, né, como o Ronaldo falou, as crianças. Na casa ali tem espaço para as crianças. Então, quando a mulher vai lá, ela pode levar as crianças. Então, assim, é um custo que tem a mulher e também já agrega ali as crianças. Sem contar também que tem aquela questão do abrigo, né? Que a mulher pode permanecer ali por 48 horas. Então, é um custo que precisa se manter aquele espaço, ter objetos, né, para as crianças, a brinquedoteca, os profissionais que estão ali para atender, né? E junta médica, que também precisa, os outros órgãos, né, a polícia, as unidades básicas também que atendem essas mulheres quando estão no seu território, que precisam de alguma consulta. Então, assim, ao meu ver, o custo é muito caro, né? E até quando se precisa de algum material, né, como a Rosana falou, da cadeira, algum remédio, alguma pomada, ou até mesmo uma defesa, né, que muitas mulheres nem sempre vão ter as suas condições financeiras, né, muitas delas dependem do marido também financeiramente, então quando acontece essa violência, elas têm que recorrer ao Estado, à defensoria, algum órgão público que consiga dar um subsídio, para que aí ela comece a retomar a vida dela, né. Então, se tratando da minha experiência aqui, né, no atendimento, no SUS, nas unidades básicas, aí se tratando até de mulheres mais periféricas, é um custo muito grande, né, de tanto dela, do investimento delas terem força para ir até a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, já é um custo até subjetivo mesmo, de conseguir perceber que ela precisa desse tipo de atendimento. Então, além desse custo todo que a gente se preocupa, né, quanto o Estado vai pagar, quanto a federação vai pagar, né, as políticas públicas são destinadas, tem todo esse custo financeiro, mas também tem esse custo que é subjetivo de cada mulher, de cada família e de cada sujeito que passa por uma situação de violência, né? Então, e o custo não é barato, é um custo muito caro, que envolve toda a família, né? Principalmente a mulher, mas em torno dela, todos pagam um preço por essa cultura, inclusive do machismo, né? Ô, Sandra, uma questão importante de ressaltar, né, é que tem o custo, né, de não ter as coisas, né? Exato. Por exemplo, a Leonara, ela trabalha numa unidade que é no NASF, né? O NASF é um núcleo que assessora os postos de saúde, é uma rede de postos de saúde, de unidades básicas. Mas isso acontece dessa forma porque não existe
a psicóloga em cada unidade de saúde. E também não tem assistente social em cada unidade de saúde, né? Então, existe a falta desse profissional. E qual que é o custo, né, de não ter esse serviço disponível na proporção que precisava para atender todas as pessoas? Porque muitas pessoas deixam de ser atendidas, né? Umas são motivadas a ir, agora outras vão fazer uma consulta, né, uma consulta clínica, uma consulta ginecológica, né? Às vezes fala com o médico a situação e o médico não tem para onde encaminhar, né? Não tem como dar seguimento naquele tratamento. Então, existe esse custo de não ter uma pessoa que vai ficar sem o tratamento adequado. Isso é muito caro, né? Verdade. Eu li, até por conta dessas comemorações do Dia da Mulher, os dados aqui, eu sei que tem os dados do Brasil, depois nós vamos inserir na descrição do vídeo. Mas aqui na Europa, por exemplo, são 289 bilhões, não são milhões, são bilhões, estimadas com perdas no produto interno bruto dos países. Isso é causado pela violência doméstica, pela violência contra a mulher. No caso do Brasil, eu vi que duas ações que são até muito interessantes. Uma é os filhos de vítimas de feminicídio poderão receber pensão. E também o Estado vai começar a cobrar, né, o INSS, que foi pago às mulheres, a Rosana deve saber até melhor isso, né, até como funciona, que foi pago às mulheres que precisaram ficar afastadas por conta, em decorrência da violência doméstica. Então, é uma conta que está todo mundo pagando. E o que está faltando? Até para a nossa última rodada aqui de falas. O que você acha que falta, Rosana? Porque se você é uma vítima e você está vendo todas as suas... Mas também é uma agente contra isso tudo. O que você enxerga nas mulheres que você atende? O que falta para elas do Estado para o combate a essa violência? Então, essa questão desse custo do INSS é bem complicado. Porque a maioria das vezes é uma pessoa, o agressor, ele mal sequer tem um trabalho. Quando tem, é informal, né? Eu vou relatar por mim, tá? Eu poderia, depois de 14 anos, né? Eu poderia ter pedido uma indenização. Eu, inicialmente... Só um minutinho. Ela tem 2 crianças, pensa. Então, o que ocorreu? No primeiro momento, eu tive o desejo de entrar com um processo e pedir a indenização, nem que seja para ele pagar R$50 por mês. Por quê? Tive aquele sentimento de que... Só um minuto. Fica tranquila. Não tem problema, não está atrapalhando. É criança. Não, que você não sabe o que eles estão fazendo. Ele está batendo na porta, né? Então, o que ocorre? Quando a pessoa sai da cadeia, você tem aquele sentimento de que a punição acabou. E realmente acabou, né? Quando, no julgamento, no dia do julgamento, que foi o júri popular, quando ele soube que a pena seria 16 anos e 8 meses, por coincidência, foi uma amiga minha que era PM, que estava escoltando ele, e eles vão lá e avisa antes, ele falou bem assim, sem problemas, eu fico 16 anos e 8 meses, mas ela vai ficar o resto da vida na cadeira. Desculpa. Ou os erros técnicos. Mas aí, o que ocorre? Quando a pessoa é liberada, você tem esse sentimento. A punição acabou. Então, eu tive esse pensamento. Aí, conversei com uma colega advogada, uma amiga advogada. Falei, eu quero. Ela falou, eu sou contra, mas se você quer, eu vou fazer. Porém, não se esqueça que você vai ter uma audiência, você vai ter que ficar em frente a ele,
cara a cara, você vai enfrentar isso. Aí, de início, eu vou. Aí depois eu comecei a raciocinar, não quero. Então, assim, eu acredito que muitas acontecem nisso. Deixam de exigir os seus direitos, como eu tenho clientes que acontece isso, por não querer se deparar com aquela pessoa novamente. Porque você pega uma repulsa tão grande que você não quer ter. Então, não tem dinheiro que vá fazer você enfrentar. Né? Na época, ela falou, você lembra tudo que ele já falava para você? Ele vai falar novamente. Esteja na frente do juiz, né? Na época que eu fiz o divórcio, que teve que ter audiência presencial, tive que ouvir, né? Os palavrões, os xingamentos. Então, eu acredito que muitas mulheres deixam de procurar seus direitos por conta disso, né? E tem que ser, porque não é automático, né? Não é algo automático, né? Muitas deixam de pedir medida protetiva porque tem aquela visão de que não vai funcionar, não vai adiantar, né? Eu tenho uma cliente que ontem eu estava falando com ela, inclusive ela até mudou de casa, eu até orientei ela que mudasse mesmo, porque ela ficou uma noite toda apanhando, enfim. Mas ela sempre vinha com essa questão. Não funciona, isso, aquilo. Ele sempre fez isso, ele bateu em todas as ex-companheiras dele e nunca aconteceu nada. Eu falei, nunca aconteceu nada porque nunca ninguém denunciou, né? A partir do momento que denuncia, que nem agora ele já tá na fase que vai ser feito, ele foi denunciado e vai ser feito o julgamento onde vai ter a sentença, né? Então a gente tem que ter essa conscientização que para funcionar, né, para eles serem punidos, nós temos que deixar às vezes um pouco esse receio de lado, né? Não falo, na minha questão foi a questão de indenização, né? O que foi a questão de criminal foi feito. Isso eu não abri mão de forma nenhuma. Léo, como é possível isso, assim? Porque as pessoas, elas estão tão machucadas por fora, por dentro. Como ajudar essas pessoas a garantir os próprios direitos? Olha, como a Rosana disse, é um trabalho bastante complicado até da mulher, da vítima, ir lá fazer a sua denúncia, né? Tomar a frente desse processo, né? Para ela é muito custoso, já que estamos falando de custo novamente. E então, para a mulher é muito custoso ela tomar a frente disso, né? E isso vem muito sobre até a nossa cultura, né? De machista mesmo, onde a mulher não tem voz. Então, se ela já está machucada, já está ferida, já feriu mais uma vez esse lugar de ser mulher, então ela tomar a frente para ir é mais custoso ainda, né? E penso que seja muito da cultura mesmo, né? Dela ter essa dificuldade. E o trabalho sempre tem que ser na via de informações, de orientação, prevenção. Recentemente, até no dia 8 de março, inclusive, eu desenvolvi uma ação junto com a Casa da Mulher Brasileira, em uma das unidades que eu atendo aqui. Chamei a Casa da Mulher Brasileira justamente para as pessoas conhecerem que existe esse serviço e divulgar, né, até a Casa da Mulher Brasileira, que às vezes até as próprias mulheres esquecem que existe esse serviço, esquece que existe a Lei Maria da Penha, esquece aonde que elas podem recorrer, o primeiro passo onde podem ir, né? Sem contar que às vezes tem até esse julgamento, né? Ah, você sofreu a violência porque você quis, você pediu, aquilo básico, senso comum. Então, isso já é como se tapasse os ouvidos para essa mulher, por exemplo, para a vítima, para ela nem ir mais em nenhum lugar procurar ajuda. Por exemplo, na minha experiência, né, uma unidade básica pode ser o primeiro lugar onde a pessoa pode ir pedir socorro. Né? Olha, aconteceu isso comigo, tem acontecido isso comigo. Então, nesse dia 8, até desenvolvi essa ação junto com a Casa da Mulher Brasileira,
E até surgiram muitas dúvidas, inclusive coisas básicas, assim, de mulheres, né? Ah, onde eu posso ir, o primeiro contato, o que que se define como uma violência, quando que eu começo a perceber o que é uma violência. Ah, vou falar isso para minha vizinha. Ah, tem a minha tia que está passando por isso, vou alertar ela. Então, às vezes, o trabalho seria muito mais disso de informações, né? A gente acha que está informado o suficiente, mas aí quando a gente vai mesmo para uma atuação, às vezes a gente percebe que falta informação, falta é um trabalho de prevenção, né, de disponibilização de informação para onde ir. Então, às vezes, se isso está muito bem informado, a mulher, a vítima, ela se sente mais confortável, né? Mesmo que pense que aquilo não funcione, mas tem para onde ir, tem para onde pedir um socorro, um grito, né? Então, acho que é isso. Tô te interrompendo aqui para a gente finalizar com o Ronaldo, que já acaba aqui. Eu gostaria muito, porque você tocou nessa questão da unidade básica de saúde, né? O Ronaldo até atuando na gestão. Ronaldo, como mudar esse cenário? Com todas as ferramentas que já existem, que devem ser dinamizadas, claro, e aplicadas, mas como mudar esse cenário? Então, a Leonara estava falando, eu estava pensando, né? E a Rosana, a Rosana falou da questão da necessidade da denúncia, né? Da mulher denunciar. Então, eu acho assim que a gente tem que trabalhar a questão do medo da mulher, né? A mulher vítima de violência, ela tem medo, né? E junto com o medo, ela tem também baixa autoestima, né? Você é tão violentada que você acaba perdendo o próprio respeito e o amor por si próprio. Então você tem baixa autoestima. A outra coisa é a insegurança, Sandra. Né? O sentimento de insegurança, porque você vai e pede medida protetiva, aí aquela medida acaba, aí você vive em cidades em que, com medida protetiva ou sem medida protetiva, o indivíduo não respeita mesmo ninguém, porque o poder coercitivo é pouco, né? Então, eu estava pensando como que todo esse processo, né, esse sistema de conjunto de falhas, interfere na saúde, né, e provoca violência, e provoca dano, né, e a gente acaba que não tem como dimensionar isso e como segurar, né, esse processo. Então, eu acredito que nós temos que potencializar, dentro do próprio Sistema Único de Saúde, um sistema integrado, né, onde você tenha todos esses processos de acolhimento, né, acolhimento social, acolhimento com estrutura de sustentação para a mulher, financeira, econômica, um suporte que garanta a ela a condição de vida, até para ela poder tomar essa decisão, né, acolhimento psicológico, acolhimento clínico, porque muitas vezes essas mulheres também são mulheres que não cuidam da própria saúde, estão com muitos problemas, né? As pessoas vão se abandonando, né? Então, acho que a questão do acolhimento, né, é uma questão essencial. E o acolhimento ele tem que ser permanente, né? Ele tem que ser firme, né? A mulher tem que sentir que aquele lugar é um lugar que ela pode ter segurança, a unidade de saúde, né? Então, acredito que o fortalecimento das unidades de saúde, né, com equipe integral, multiprofissional, né, interdisciplinar, é uma grande alternativa para a gente poder atender esses casos de violência doméstica. E a outra coisa que é essencial é a questão da educação e da informação. Né? Se você transforma a educação das crianças, né, possivelmente essa criança bem educada não vai ser uma pessoa violenta. Né? E se você também leva uma informação de qualidade para as pessoas, se você leva a questão da solidariedade, do amor, da paz, da harmonia, a mensagem, essa pessoa seguramente ela não vai caminhar por outros caminhos e não vai aceitar e não vai ser um agente da violência. Entendo dessa forma. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Rosana. Obrigada, Léo. Até a próxima. Nós temos ainda muito o que falar, principalmente ainda nessa linha da saúde, né? Porque tudo vai acabar chegando na saúde. Vamos conversar ainda bastante sobre isso. Agradeço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Rosana. Obrigado. Foi um prazer, Rosana, Leonara, Sandrinha. Mais uma vez, obrigado.
Tchau, tchau. Prazer é todo meu. Obrigada. Tchau. Obrigada. Prazer conhecê-los. Muito prazer.